Então, do livro número 3, O Espírito Santo, a lição número 6, cheio do Espírito. Eu vou ler aqui esse versículo, João 7, 38 a 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. João 7, 38 a 39. Uma palavra muito tremenda, que eu fiquei muito impressionado. Todas as vezes que eu leio esse texto, ele me toca profundamente, porque ele fala de rios de água, ele não fala um rio de água, ele não fala água, mas ele fala rios de água, ou seja, muita água viva. E a gente iria se perguntar, mas espera aí, que água viva é essa? E ele já explica. E isso disse ele do Espírito Santo, quer dizer, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Quer dizer, falando do futuro, falando de algo que ainda não tinha acontecido, que viria a acontecer, né, no Pentecostes, que eles seriam muito cheios do Espírito Santo. Quer dizer, num tempo futuro, num tempo que inclui também o tempo de hoje, que essa possibilidade, quer dizer, que nós podemos ser cheios do Espírito Santo, podemos ter bastante do Espírito Santo. Esse que é o ponto, que nós podemos ter bem bastante do Espírito Santo. Essa que eu acho que é a mensagem principal dessa lição, que a gente pode ter mais do Espírito Santo, que a gente pode ter um rio do Espírito Santo, mas a gente pode ter 2 rios do Espírito Santo, 3 rios do Espírito Santo. Quer dizer, né, essa ideia de a gente pensar, peraí, eu posso ter mais, porque se a Bíblia ensina isso, é porque a Bíblia quer que a gente quebre um certo jeito de pensar que a gente costuma ter. Muitos pensam, eu recebi o Espírito Santo quando aceitei Jesus, pronto, agora ele está aqui, o Espírito Santo. E me parece que Jesus está enfatizando isso, que a gente pode ter mais ou menos. Claro, se pode ter mais é porque pode ter menos. Só que ter menos não é bom. O bom é ter mais. E por isso que ele diz isso. Ele faz esse desafio. Quem crê em mim, né, ele vai poder, ele vai ter essa chance, se ele quiser, se ele buscar, de ter um rio do Espírito Santo dentro dele, saindo de dentro dele, né? Mais uma dessas palavras bem interessantes que fazem a gente imaginar alguma coisa, uma água saindo de dentro da gente, né? Aqui da barriga, porque diz do seu ventre, quer dizer, da barriga da gente saíram rios de água de dentro da barriga da gente, né? Soa totalmente esquisito, mas é uma imagem mental para falar do quê? De que o Espírito Santo, ele quer entrar na gente, logicamente, para poder sair da gente, ou seja, para ir para as outras pessoas. Esse que é o ponto. Que a gente, né, busca o Espírito Santo para a gente se encher, mas não é só para isso. Eu vou me encher do Espírito, pronto. Aí quando eu estiver cheio, daí tá bom, tô cheio, né? Não, o objetivo é o quê? É levar ele para as outras pessoas. Tem uma imagem assim que me ajuda muito, que me ajudou já muitas vezes no passado, porque às vezes a gente pensa, mas eu sou tão pequeno, eu sou um vaso tão pequeno, e aí eu às vezes já falei sobre essa ideia de falar assim, qual é o vaso que mais transborda? Qual é o vaso que transborda mais rápido? Então a resposta é o quê? São os menores vasos que transbordam mais rápido, porque eles logo se enchem e transbordam. E o objetivo, né, que Jesus quer é o transbordar, é de a gente levar para os outros a água. Não a gente ser cheio, claro que aí nesse caso seria bom ser um vaso grande, tem bastante água dentro de mim. Mas o objetivo é o quê? É ser uma bênção para muitas pessoas, que outras pessoas também recebam a presença de Deus na vida delas, o Espírito Santo. Então, Jesus usou, aqui na página seguinte, na página 36, Jesus usou a festa dos tabernáculos para entregar essa profecia. E, na verdade, essa profecia ela, né, entrou no momento exato, assim, porque os sacerdotes eles faziam aquele ritual do derramamento de água,
e era um gesto profético que falava sobre a água viva, e Jesus ele entra nesse gesto profético e fala exatamente isso, que este gesto profético que os sacerdotes judeus faziam vai se realizar na vida daqueles que seguirem a ele, que crerem nele. Então é uma profecia e é uma promessa que seria importante a gente entender que ela vai se realizar, que ela deve se realizar na nossa vida. Então Jesus usa esse símbolo da água, né, que a água, né, às vezes a gente, hoje em dia para nós a água é algo tão banal, a gente abre uma torneira e sai água lá de dentro, mas na época de Jesus não era assim. Abria a torneira e saía água lá de dentro. Não, as pessoas tinham que ir até uma cisterna, pegar um jarro, encher de água, né, e carregar nas costas, na cabeça, enfim, de alguma maneira, né? Como, por exemplo, no caso da mulher samaritana, que tinha ido lá buscar a água, e vários personagens da Bíblia tiveram essa situação, ir no poço, buscar água. Então a água não era uma coisa como hoje. Então as pessoas davam muito valor para a água, tomar um copo d'água, algo importante, continua sendo importante. Quando a gente está com sede, tomar um copo d'água, isso faz alguma coisa dentro da gente, faz a gente se sentir mais preenchido e até mais forte. Essa experiência eu já tive muitas vezes, quando eu vou andar de bicicleta, né, tô lá cansado, tomo um gole d'água, já me sinto mais forte, não preciso nem tomar lá uma bebida energética ou coisa assim, não, só água, pronto, já me sinto mais forte. Então Jesus ele faz essa comparação para falar sobre isso, sobre o Espírito Santo, que ele é essa água que pode nos dar essa força interior. A gente sempre de novo vai estar vendo, né, que o Espírito Santo ele nos dá força, ele sempre é associado com a palavra força. Acho que até tem uma lição onde que nós vamos estudar bem bastante sobre isso, se eu não me engano, é a lição 9, fala sobre isso, sobre a força, que o Espírito Santo é muito associado com a palavra poder, com a palavra força. E agora, o outro lado da moeda é o quê? É a sede, é a gente sentir falta de alguma coisa. E quando eu conheci Jesus, comecei a ler a Bíblia, e eu li aquele versículo, Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aquele versículo me tocou bastante, eu comecei a sentir desejo de buscar esse Espírito Santo. E isso me associa com mentalmente associo isso com essa questão da sede, é como ter sede, perceber, me falta alguma coisa. Quando a gente tem sede, quer tomar água, é porque a gente sente, me falta alguma coisa. Inclusive eu li em algum lugar, não sei se é verdade ou não, de que pessoas idosas costumam ter várias doenças, vários problemas, e que uma boa parte dessas doenças está associada ao fato, quer dizer, diz a pessoa que escreveu aquilo, que é um fato, não sei se é verdade ou não, de que as pessoas idosas, elas não sentem tanta sede, quer dizer, elas se acostumaram a tomar menos água do que o necessário. Então elas andam constantemente meio que desidratadas sem perceber. E isso acaba gerando uma série de problemas que aí as pessoas não sabem de onde vem. Por que está com essa doença? Por que está com aquela doença? Mas às vezes é simplesmente isso, porque a pessoa está muito acostumada sempre só tomar água quando sente vontade. Eu sinto vontade de tomar água, tomo água. Quando não sinto, não tomo e acaba tomando muito pouco. Então, o autor daquele estudo ele quis dizer isso, você tem que se propor a tomar uma certa quantidade de água, independente de ter sede ou não. Essa era a ideia dele. Mas a ideia mais ou menos se aplica também à nossa vida cristã, quer dizer, de a gente buscar o Espírito Santo, entender que o Espírito Santo é algo importante, que nós temos necessidade do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo, ou sermos aqui canais do Espírito Santo, porque é isso que Jesus quis dizer com aquele versículo, rios de água viva correrão do seu ventre, quer dizer, a gente ser um canal do Espírito Santo, um canal de água viva para as outras pessoas. Quando a gente pensa em água viva, né, claro, a palavra de Deus, o ensino bíblico, tudo isso está associado com o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo não, na maioria das vezes ele não vai diretamente para as pessoas, em alguns casos sim, quando Ananias orou por Paulo, né? Porque Paulo recebeu o Espírito Santo, porque ele orou por Paulo.
mas muitas vezes vem através da pregação, vem através da conversão, vem através de oração própria. Tem muitos meios do Espírito Santo vir, e na maioria das vezes não é assim diretamente no sentido assim, uma pessoa ora pela outra e a outra recebe o Espírito Santo. Como mais ou menos Jesus dá a entender, parece que ele dá a entender aqui, esses rios de água, significa assim que a gente, né, quando a gente ora por alguém, essa outra pessoa também recebe o Espírito Santo, alguma coisa assim, mais ou menos assim. Ou que quando a gente está perto de alguém, essa pessoa percebe que a gente está cheio do Espírito Santo, se essa outra pessoa é crente, alguma coisa assim. Ou até acho que os não crentes também acabam percebendo, né, se incomodando com a gente, porque a gente se pergunta, peraí, por que certas pessoas se incomodam tanto com a gente quando a gente está perto delas, a gente não fez nada para elas e elas parecem que ficam olhando a gente com cara feia, alguma coisa assim. Talvez seja isso, que elas perceberam ali uma água viva saindo de dentro da gente, né? E então, o que seriam as águas mortas, as águas intragáveis, venenosas, né? Seriam os ensinos humanos, as regras religiosas, os sistemas humanistas, ideologias, etc., que essas águas conferem uma sensação passageira de satisfação e aparência de justiça. Tais águas não satisfazem realmente e conduzem finalmente a todo tipo de pecados. Né? Porque as pessoas têm sede de Deus. E aí chega, né, vamos dizer assim, outras pessoas com propostas. Tu quer a Deus? Ótimo. Venha, né, aqui cumprir regras religiosas. Venha seguir um sistema filosófico. Venha seguir aqui uma ideologia. Então as pessoas elas sentiram a sede, mas acabaram sendo desviadas para uma outra água, para uma outra fonte, para algo diferente. Isso é ruim. A água certa é Jesus e o Espírito Santo. Jesus convida o povo a reconhecê-lo como a água viva que foi profetizada. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Isso foi profetizado pelo profeta Isaías. E toda vez que eu falo do profeta Isaías ou de qualquer outro profeta do Antigo Testamento, eu friso isso, que isso foi lá quase 600 anos antes de Cristo que Isaías viveu, e que ele profetizou isso aqui, que ele profetizou, vinde às águas e beber. Ele profetizou que uma vez viria Jesus e nos traria essa água que é o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus mora no nosso coração, mas Jesus ele falou que o Espírito Santo ele é como uma água para nós, que preenche a nossa sede também. Jesus preenche o nosso interior, mas o Espírito Santo também preenche o nosso interior. Isaías 12, versículo 3, e vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Mais uma profecia de Isaías, que fala sobre essa água, sobre isso que preenche a gente, sobre o Espírito Santo que mata a nossa sede. O primeiro passo é reconhecer que estamos espiritualmente sedentos, que necessitamos da presença do Espírito Santo, e então iremos a Jesus e receber dele o Espírito Santo. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A gente vai para Jesus, a gente recebe a Jesus para ele morar no nosso coração, e ele nos preenche com o Espírito Santo, ele nos dá aquela sensação de que agora estamos satisfeitos, né? A gente costuma dizer assim que é como se a gente tivesse um buraco dentro de nós e Jesus preenche esse buraco, por assim dizer, um vácuo que Jesus preenche. Ele vem morar na gente e ele traz essa água que é o Espírito Santo, conforme ele mesmo falou. Aqui mais uns argumentos. Só Jesus satisfaz. Fontes religiosas de água não matam verdadeiramente a sede. Então, né, as religiões, os sistemas religiosos, quer dizer, várias vezes eu estou falando aqui sobre sistemas religiosos e tal,
porque eu tive contato com isso, né, muitas e muitas vezes no correr da minha vida, com pessoas religiosas, pessoas que são bem intencionadas e daí que começam a dizer, você quer ser cristão, então você tem que seguir essa regra, você tem que seguir aquela outra regra, você tem que cumprir essa cerimônia. Não são coisas ruins, uma cerimônia como uma santa ceia, um batismo, alguma coisa assim, não são coisas ruins, mas não é isso que nos preenche, isso são coisas que nos ajudam a lembrar de Jesus, a Santa Ceia, nos lembrar quem Ele é, o que Ele fez, mas não é um dever religioso, não é uma coisa que diretamente preenche a nossa alma, só indiretamente, porque a gente se lembra de Jesus e a gente cresce no amor a Ele, fica com mais amor por Ele, e isso, daí Ele, né, se liga mais a nós, e daí então indiretamente a gente está mais cheio dele. Mas, né, é um pouco difícil às vezes entender essa questão de religião, porque eu, né, agora vou fazer 50 anos de idade, então refleti muito, pensei muito sobre essa questão. Por que certas pessoas são assim, vamos dizer, tristes? Até uma vez, quando era criança, um pastor contou um exemplo de uma criança que falou para a mãe, mãe, olha lá um cristão, né? A mãe olhou e viu uma vaca. Aí ela falou, como assim cristão? Ele falou, porque tá sempre olhando para baixo, né? Tá sempre olhando para baixo. Aí, porque essa criança, ela identificou isso, que os cristãos, aquele tipo de cristãos religiosos, estão sempre olhando para baixo. Ou seja, estão sempre tristes, estão sempre preocupados, estão sempre pensando quais as regras religiosas que eles têm que guardar. E pensando, será que eu falhei em alguma coisa? Será que eu cumpri tudo certinho? Será que não? E isso faz a pessoa ficar triste, ficar preocupada. E o que nós estamos estudando hoje é exatamente o contrário. Está falando do quê? Do preenchimento, da alegria, que nós podemos olhar para cima, nós podemos olhar para frente, nós podemos olhar para cima, para Deus, buscar as coisas do alto, sermos cheios de Deus, sermos cheios de alegria, sermos cheios de perdão, sermos cheios de graça, todas essas coisas positivas, todas essas coisas felizes que podem nos preencher. Agora, esse outro lado, esse outro tipo de cristianismo legalista, vamos dizer assim, ele destrói essa alegria, essa água viva. Ele faz de uma água que é para ser viva, faz uma água parada, uma água estagnada. Então, por isso que eu combato bastante esse negócio que eu chamo de religiosidade, religião, legalismo. Combato isso bastante porque eu tive muito contato com pessoas desse tipo no passado. E hoje, né, estando cheio do Espírito Santo, cheio de alegria de viver, cheio de vontade de trabalhar para Deus, cheio de vontade de abraçar o mundo, de amar todas as pessoas e tudo isso, né, que é totalmente, vamos dizer assim, totalmente ilógico. Uma pessoa de 50 anos de idade ainda cheio de alegria no coração, né? Isso é coisa para jovem, isso é coisa para pessoa que tem lá seus 17 anos de idade, que é ingênuo, que nunca caiu na cara e nunca deu com o cara na parede, né? Que ainda está cheio de ilusões, né? Não, eu com 50 anos de idade estou cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de sentimentos positivos, não porque eu não tenho problemas, né? Mas por quê? Porque estou cheio desta água, né? Dessa água que Jesus oferece, e eu busquei, eu entendi isso, que é o Espírito Santo que vai me dar a perspectiva certa em relação à vida, que vai me encher de alegria, como diz lá, a alegria no Senhor é a nossa força, quer dizer, a alegria de sermos cristãos, a alegria de termos Jesus, que é a nossa força para vencer tudo, para termos alegria. E então tem pessoas que quando vem minha cara alegre já pensam, isso aí não pode ser crente, porque está feliz, né? Porque acham que crente tem que ser triste, cara fechada, amarrada e sempre achando tudo errado, né? Tem aqueles crentes que para eles está tudo errado, né? Fulano está errado, o ciclano está errado, aquele outro está errado, todo mundo está fazendo alguma coisa errada, né? E então, para mim isso não é o tipo de pessoa que é crente em Cristo.
O crente em Cristo, o quê? Ele enxerga as coisas pelo lado positivo, ele é cheio de graça, cheio de perdão. E por quê? Porque quando a gente ora, busca a presença de Deus e vê como que Deus é um rio. Deus é um rio. O que eu quero dizer com isso? Deus é um rio que flui na nossa direção. O que eu quero dizer com isso? Deus, o coração dele é um coração explosivo, vamos dizer assim. É um coração expansivo. Ou seja, Deus, ele gosta do quê? Ele gosta de presentear. Ele gosta de dar. Ele gosta de perdoar. Ele gosta de abraçar. Ele gosta de abençoar. Então, tudo isso são coisas, vamos dizer, que a gente pode imaginar como sendo um fluxo. Um fluxo. Se Deus, ele, né, abençoa, ele dá, ele presenteia, ele perdoa, então são coisas que saem dele, por assim dizer. Que saem. E nós precisamos entender que nós temos que estar neste fluxo, ou seja, receber perdão e dar perdão. E assim o fluxo continua. Porque se a gente só recebe perdão e não perdoa, a gente bloqueia. A mesma coisa, se Deus nos dá a graça, mas a gente não tem graça com os nossos semelhantes, a gente bloqueia esse fluxo. E se Deus nos dá o Espírito Santo, mas nós não damos o Espírito Santo para as outras pessoas, a gente bloqueia esse fluxo. Então, por isso, nós temos que estar nesse fluxo, nós temos que estar neste fluir, e assim a gente vai se tornar cada vez mais semelhante a Deus, porque o coração dele é assim, é expansivo. Ele gosta de dar presentes, de amar, de fazer coisas boas para as pessoas, para todo mundo. Então, é isso que assim que nós devemos pensar. Receber esses presentes, essas bênçãos infinitas que Deus tem e abençoar as outras pessoas. Tá na outra página, cheio do Espírito Santo. Então, né, de novo uma palavra complicada. Nessa revista do Espírito Santo vai ter várias palavras assim que a gente tem que mastigar e pensar como é que pode alguém estar cheio do Espírito Santo se o Espírito Santo é um espírito. Então, mas a Bíblia usa essa palavra, isso, né, nos ajuda a pensar que existe, vamos dizer assim, se existe cheio, existe também vazio, ou meio cheio. Então, isso não é uma condenação, mas é uma palavra de incentivo para a gente pensar, então, o que eu posso fazer para ser mais cheio, né? O que essas pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, como aqui os diáconos em Atos 6, de 1 a 7, Estevão, Atos 6, 5, Barnabé, Atos 11, 22 e seguintes, o que essas pessoas tinham, que elas estavam cheias do Espírito Santo neste momento? O que eu posso fazer para também estar mais cheio do Espírito Santo? Então, né, tem várias coisas, entre elas, por exemplo, louvar a Deus bastante, orar bastante, escutar hinos de louvor e adoração, ir na igreja, e várias coisas que a gente pode fazer para ser, né, cheio do Espírito. Orar pelas pessoas, bem importante, né? Orar para que Deus dê o Espírito para outras pessoas. Quer dizer, quando alguém está com problema, coisa assim, ore para aquela pessoa, para que ela também receba o Espírito Santo, receba cura, receba perdão, receba várias coisas, ou seja, passar para frente, ser um instrumento de Deus. E quando a gente dá, o que acontece? A gente recebe. É como a torneira. A torneira, ela funciona nesse princípio. Quanto mais ela dá, mais ela recebe. E assim nós temos que ser torneiras, nós temos que dar e nós vamos receber. Quanto mais a gente orar para as pessoas serem curadas, mais nós vamos ser curados. Quanto mais a gente orar para as pessoas serem cheias do Espírito Santo, mais nós vamos ser cheios do Espírito Santo. E etc, etc. A Bíblia relata de pessoas que em certas situações estavam cheias do Espírito Santo. E aqui eu cito 4 exemplos, né? As igrejas, depois de orar, em Atos 2, 4, 31, porque lá está escrito isso, que eles estavam cheios do Espírito Santo. Estevão, quando estava sendo apedrejado, a Bíblia fala, ele estava cheio do Espírito Santo. Paulo, aqui em Atos 9 e também em Atos 13, a Bíblia fala, ele estava cheio do Espírito Santo. Os discípulos em Antioquia da Pisídia, Atos 13, 52, a Bíblia fala que eles estavam cheios do Espírito Santo. Então,
né, em situações específicas. Porque lá em cima diz lá exemplos de pessoas cheias do Espírito Santo. Os diáconos foram escolhidos porque eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que todo mundo percebia, puxa, mas esses homens ali, eles são crentões, vamos dizer assim, né? Oram bem bastante e têm bastante sabedoria. Então, eles têm bastante o Espírito Santo. E aqui, nesses pontos de baixo, cheio do Espírito Santo em situações específicas, eu entendi assim como sendo uma questão mais pontual, que a Bíblia enfatizou uma certa situação. Naquela situação, esta pessoa ou esta igreja estava cheia do Espírito Santo. O que não muda a essência da lição toda, que é dizer o quê? Nós temos que dizer que é importante a gente ser cheio do Espírito Santo, ou melhor dizendo, existe a chance, nos é dada a chance de sermos cheios do Espírito Santo. E uma vez que a gente já estudou quem é o Espírito Santo, que a gente entende que ele é a terceira pessoa da Trindade, então, né, a gente seria, vamos dizer assim, a gente estaria fazendo uma coisa não inteligente se a gente não dissesse, poxa, mas então eu quero, se isso está à minha disposição, então eu quero isso. Tem muitos que rejeitam, tem muitos que não dão valor. É pena, é triste, mas nós devemos dar esse valor, entender. Houve muitas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, houve igrejas que foram cheias do Espírito Santo, e isto é algo bom, e isso nós devemos também buscar na nossa vida. Deixa eu ver aqui. O interessante em João 4,14, é um versículo praticamente paralelo com aquele de João 7,38. Esse aqui de João 4,14 diz assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Quer dizer, é mais um lugar onde está escrito isso. Por que Jesus tem que falar duas vezes a mesma coisa? Porque sempre vem pessoas que vêm dizer, não, mas isso aqui só está escrito neste um versículo. Nós não podemos dar tanto valor a uma coisa que está só num versículo. Sempre tem as pessoas que querem distorcer, que querem botar panos quentes. Então, a gente vê, não está apenas num versículo, está em muitos lugares. O Espírito Santo está em tantos lugares na Bíblia. Você vê aqui a quantidade de versículos que eu cito por extenso e a quantidade que eu cito entre parênteses. E esses versículos eu não cito como... Tem gente que faz, já percebi na internet alguns estudos bíblicos, que o cara argumenta, explica, e daí põe entre parênteses uma referência bíblica. Aí você vai ler aquela referência e você percebe, peraí, essa referência não está dizendo nada em relação ao assunto. O cara só colocou lá porque achou, não, se eu colocar uma referência, as pessoas vão dar mais importância ao que eu estou falando. Mas se você vai ler mesmo o que está escrito lá, não tem nada a ver. Só que essas referências que eu coloco aqui nos meus estudos, eu coloco porque de fato tem a ver. Porque foi de lá que eu tirei a ideia. Eu escrevi isso aqui porque eu li aquele texto e, naquele texto está escrito isso, então vou colocar com as minhas palavras, mas coloco o texto entre parênteses. Então está lotado de textos aqui, de referências bíblicas. Por quê? Porque a Bíblia está lotada de referências ao Espírito Santo. Eu sei como eu, quando era novo convertido, eu lia a Bíblia e quando lia a palavra Espírito Santo, o Espírito, inconscientemente meio que pulava por cima daqueles versículos, porque não entendia muito bem, porque não conhecia o Espírito Santo, acabava meio que pulando por cima, vamos dizer assim, e com isso, quando eu vim agora, há 4 anos atrás, escrever esse livro aqui sobre o Espírito Santo e meditar mesmo a fundo e analisar tudo que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, aí que eu penso, peraí, como é que eu nunca vi esse versículo? Como é que eu nunca vi aquele versículo? Como é que eu nunca vi aquele? Por quê? Porque antes eu lia, mas não entendia e pulava por cima. Não entendia, ok, passo para frente. Não procurava meditar naquela palavra, não procurava gravar aquela palavra, e com isso acabou que muita coisa caiu por baixo do tapete, como a gente fala. Mas agora estudando eu vejo, não, como é importante. Então aqui eu tenho um exemplo disso. Um exemplo de como essa história de fonte de Espírito Santo, fonte do Espírito Santo. Quer ver? Atos 9:17, onde que Paulo recebeu o Espírito Santo.
Quer dizer que Ananias, eu leio aqui, Atos 9:17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Então ali, Ananias orou para que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. Aí depois, 10 capítulos mais para frente, Paulo está numa igreja e o que ele faz? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19:6. Quer dizer, daí, nessa outra situação, Paulo ora e as pessoas recebem o Espírito Santo. Ou seja, Paulo recebeu de Ananias e agora ele está passando para aquelas outras pessoas. Então, é como um fluxo, é um rio. Um rio que veio de Ananias, passou por Paulo e foi para aquela outra igreja. Então é um exemplo dessa história de rios fluirão de dentro das pessoas que creem em Jesus. Agora, o que esse rio, né, que outras características tem esse rio? Quando a gente é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo flui pela gente, aqui, pureza, né, a água, o rio quando corre faz o quê? A água ela se limpa. Por quê? Duas coisas. O oxigênio entra na água e mata as bactérias. Porque a água do rio sempre está pulando por cima das pedras e assim ar entra dentro da água e esse ar mata as bactérias. E com isso a água se purifica. Tem até um experimento científico que, vamos dizer assim, a gente poderia fazer, mas seria, vamos dizer assim, um maltrato aos animais. Como é que se pode afogar um peixe com água? Né? A resposta é o quê? Com água destilada. Quer dizer, se tu põe um peixe dentro da água destilada, ele morre. Por quê? Porque ela não tem oxigênio. Como é que o oxigênio vai parar dentro da água do rio, do mar? Né? Por causa do movimento das ondas, por causa do movimento que a água faz em cima das pedras, e isso faz com que o ar entre dentro da água e assim os peixes possam respirar. É uma coisa interessante. Então quer dizer o quê? O movimento faz a água ficar limpa. E a mesma coisa é isso. O Espírito Santo se movendo através de nós faz a gente ficar mais santo. Por isso que ele chama Espírito Santo, que Deus lhe deu aos que lhe obedecem. Quer dizer, a obediência, que é fazer a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, quando ele flui através de nós, ele faz a gente ficar mais santo. Fonte de poder. Então a água, né? A água, ela tem muito poder. Pensa numa enchente, aí vem a água, destrói muita coisa, destrói uma casa, destrói uma parede, destrói, né? Ou também, por exemplo, hidrelétricas, né? Pega aquela água e canalizam e joga dentro de né? De um motor, de um gerador de energia, né? Então assim também, o Espírito Santo passando na nossa vida, ele nos dá poder, nos dá força, nos dá alegria, nos dá ânimo, nos dá coragem. Coisas que nós vamos estudar ainda para frente nessa revista. Então são tudo coisas que o Espírito Santo faz. Jesus oferece, ele fala, isso pode acontecer com os que crerem em mim. Pode acontecer, mas não é obrigado. Houve pessoas que foram cheias do Espírito Santo, mas houve outras que não foram cheias do Espírito Santo. Talvez por quê? Porque não sabiam. Teve, se não me engano, foi em Atos 18, se não me engano, que aconteceu isso, que teve um grupo de pessoas lá e os apóstolos chegaram e perguntaram: vocês receberam o Espírito Santo? E eles falaram: nós nem sabemos o que é esse negócio de Espírito Santo. O que é Espírito Santo? Né? Então tem pessoas que nem sabem o que é o Espírito Santo. E daí, claro, não vão pesquisar, não vão se interessar. Né? Aí os apóstolos disseram: mas então nós temos que orar por vocês, para vocês receberem o Espírito Santo. Se vocês nem sabem o que é o Espírito Santo, né? É importante. Então vamos orar. Né? Então eles oraram para aquelas pessoas e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Isso mostra o quê? Que para os apóstolos era importante essa informação. Se uma pessoa tinha recebido o Espírito Santo, se a pessoa sabia o que era o Espírito Santo. É por isso que eu também tenho que fazer isso aqui, ensinar. Olha o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, é importante e a gente pode ter bem bastante dele até, né, a um ponto, como Jesus diz, um rio, né? Ter muito, muito, muito do Espírito Santo.
Não existe um limite para a gente dizer assim, agora eu estou tão cheio do Espírito Santo que pronto, cheguei ao limite, agora eu posso orar mais um dia inteirinho que não vou receber mais nenhuma gota. Não, vai ter sempre mais. O Espírito Santo, ele é um rio do tamanho do rio Amazonas, vamos dizer assim, né? Quer dizer, imaginando aquela figura de Ezequiel, né, que foi entrando, foi caminhando muitos e muitos metros para dentro de um rio, e a água dava nos tornozelos. Aí foi caminhando muitos e muitos metros para dentro do rio, a água dava na bacia, e foi caminhando muitos e muitos metros, a água dava na barriga, e assim, quer dizer, um rio muito, muito largo. É o Espírito Santo. E isso está à nossa disposição, a gente buscar isso, se abrir, obedecer, né, se entregar, adorar, louvar, saber essas coisas para perceber, elas estão aí. Deus quer dar elas para a gente. Eu vou ler ainda as duas perguntas que nós logo podemos debater. A primeira pergunta: sede simboliza a necessidade humana espiritual de sentido e satisfação e alegria. Como o Espírito Santo nos concede essas coisas e nos ajuda a passá-las adiante? E a pergunta número 2, em quais sinais tu reconheces quando alguém está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus, aleluia.